25. Nos laboratórios, rastreamento de receptores. Sob o comando de Freiná, ascendemos alguns andares em direção às novas dependências do laboratório. Dessa vez, éramos apresentados a um moderníssimo utensílio, especialmente desenvolvido para identificar potenciais progenitores aos extraterrenos. Assim, nosso instrutor no local tratou de nos elucidar a seu respeito. Acerquemo-nos, irmãos, disse-nos Freiná amigavelmente. Farei-lhes uma breve introdução sobre o tema, a fim de que melhor se situem. Primeiramente, compreendamos que, não obstante a estabilização frequencial a que se submetem nossos estrangeiros, constituem-se ainda em potentes dínamos de energia, dada a expandida consciência que sustentam. Sendo assim, faz-se mister a seleção de receptores encarnados com frequências vibratórias mais eterizadas, compatíveis com as de nossos irmãos, facilitando-lhes a sintonia e o ancoramento na fisicalidade. Comparemos os extraterrenos a lâmpadas de alta potência que iluminam os estádios, aclarando também todo o seu entorno. A alma mediana, por sua vez, não supera a condição de uma lâmpada comum, a iluminar diminutos ambientes nos domicílios. Obviamente, a primeira demandará avultada corrente elétrica para sustentá-la, quando comparada à segunda. Analogamente, precisaremos de progenitores hábeis em ofertar maior potencial energético para o ancoramento de nossos companheiros, quando comparada a uma encarnação comum. Portanto, há um criterioso processo de seleção de tais almas, com a assistência de nossas tecnologias. Nossos aparelhos funcionam como radares frequenciais, capazes de ler emanações energéticas das massas, fornecendo-nos um espectro frequencial dessas comunidades. Tal espectro é avaliado por nossos especialistas, que identificam potenciais receptores para receberem os extraterrenos. Tais informações são alinhadas junto ao departamento de triagem e mentores do encarnante, que nos orientam na busca, conforme as demandas de perfis arquetípicos que possuem para cada região. Darei-lhes um breve exemplo para que melhor compreendam. Havendo a necessidade de encarnação de um estrangeiro em determinado país europeu, dados os contributos que pode fornecer a tal povo, nós receberemos a incumbência de nossos superiores e examinaremos tal região com nossos dispositivos, a fim de encontrar famílias fluidicamente compatíveis com o mesmo. Gostaria de mostrar-lhes o funcionamento do instrumento, assim terão melhor entendimento. Finalizou Freiná. Nosso companheiro introduziu-nos a uma espaçosa sala, onde dezenas de especialistas laboravam, cada qual operando um radar por ele descrito. Aproximou-se, então, de um simpático técnico por nome Diu e rogou-lhe que explanasse seu funcionamento. Nosso prezado amigo, solicitamente, nos aclarou a seu respeito, dizendo: atentem-se, colegas, examino agora uma comunidade localizada no continente asiático. Estudarei potenciais receptores nessa região. Concluiu Diu, convidando-nos a acompanhar o processo na generosa tela do equipamento. Diu selecionara uma cidade específica na região, onde contemplávamos em tempo real a movimentação das criaturas na urbe. Imprimira determinado comando no dispositivo, que por sua vez ativara um recurso visual capaz de revelar-nos a faixa vibratória de 2 indivíduos. Em consonância com a elevação consciencial de cada encarnado, apresentava-nos o equipamento um teor mais ou menos vibrante de cores a envolvê-los. Constatávamos, assim, na tela, uma assombrosa massa consciencial desbotada, sem grande destaque, em coloração acinzentada. Divisávamos ainda esparsos pontos luminosos, timidamente destacados na mancha cinzenta escura, variando em abrangência e fulgor. Revelavam, assim, a avultada desperticidade consciencial da minoria de almas que ali habitavam. Nosso especialista Diu, então, aduziu: vejam, as manchas acinzentadas, pouco reluzentes, representam os espíritos pouco conscientes de sua origem divina, alheios a maiores realizações nos domínios do sentimento e da sabedoria. Movimentam-se, assim, por sobre a crosta, ao sabor de correntes mentais distorcidas, predominantes na cultura local. Vivem a vida mundana ordinária, com tarefas meramente adstritas à esfera carnal, desprezando maiores potenciais de verticalização consciencial. Configuram-se à maneira de androides humanizados, roboticamente desempenhando a programação que receberam em seus valores socioculturais. Laboram, alimentam-se, copulam,
consomem bens e serviços, todavia, ignoram irresolutamente quaisquer oportunidades de maior dilatação consciencial. Figurem, ainda, as manchas mais escurecidas, que se apresentam em menor proporção e denotam indivíduos que sequer se enquadram na categoria ordinária. São, em verdade, almas desajustadas, enoveladas pelo psiquismo destrutivo e violento a que se dedicam, aptas a perpetrarem barbáries como agressões, roubos e mesmo assassinatos. Constituem, desse modo, uma massiva parcela de criminosos que ora perambula nessa comunidade. Inseriremos também nesse espectro almas infortunadas, açoitadas por sentimentos de tristeza, desesperança e frustração, desejando mesmo o suicídio. Sem esquecer, ainda, dos irmãos engolfados no vício do alcoolismo, da drogadição, do desvario sexual, convertendo-se em deploráveis trapos humanos. Os fulcros luminosos de variada abrangência, conforme observam, representam espíritos mais despertos, que lograram avanço consciencial acima da média, estando aptos a uma vivência terrena mais conectada aos propósitos maiores. Desenvolvem na existência boa soma de sua programação reencarnatória, sendo mais suscetíveis a nossas sugestões. Tentássemos nos aproximar das figuras de espectro cinzento ou escurecido, sequer seríamos notados. Habitam uma faixa vibratória deveras densificada para que nos percebam, mesmo temporariamente afastadas do corpo físico. Retrato distinto do último grupo, que captariam, mesmo em vigília, nossos influxos mentais sob a forma de intuição. Trabalhamos, portanto, com esse grupo. Estabelecemos contato com eles em incursões à crosta, convidando alguns e relembrando outros, quanto aos divinos compromissos assumidos com as esferas superiores, no sentido de contribuir mais ativamente com o avanço consciencial planetário. Feito o primeiro contato, os invitamos a comparecer a reuniões periódicas, a tomar curso em local específico no departamento de encarnação. Finalizou Diu em tom amistoso e gentil. Nosso colega concentrou-se novamente no equipamento, configurando-o distintamente, de modo a revelar-nos novas impressões, e assim prosseguiu. Ajustarei nosso instrumento para exame de ambientes, e não mais de indivíduos, como fizemos há pouco. Percebam que, ao invés de emissão luminosa a escapar do campo áurico dos encarnados, avaliaremos agora zoneamentos mais ou menos fulgurantes, conforme a resultante dos campos eletromagnéticos dos seres nas referidas regiões. Notem que os lares de nossos receptores são fulcros radiantes de luz, albergando matéria astral de alta qualidade vibratória, tendo em vista a elevada espiritualidade de seus moradores. Deslocando nosso radar para zonas enfermiças, onde o meretrício e a drogadição campeiam livremente, divisaremos uma extensa nuvem obscura, revelando os condicionamentos aviltados de seus habitantes, que, por sua vez, resultam em uma psicosfera de matéria astral repugnante e aflitiva. Geralmente intentamos assentar os extraterrenos em ambiências mais afinizadas a seu padrão vibratório, não ignorando que tais locais sejam ainda minoria no orbe terrestre. Sabemos que, introduzindo-os em uma família desequilibrada, marcada por conflitos e deficiente higiene moral, muitos sofreriam em suas jornadas, inclusive correndo o risco de se desviarem de seu programa encarnatório. Diante disso, todo cuidado de nossa parte lhes é dispensado, concluiu Dio de maneira solicitada. As explicações de Dio encantavam-me sobremaneira. Observava, impressionado, a operação do portentoso equipamento. Jamais imaginaria tamanha precaução do plano espiritual com relação à encarnação dos estrangeiros. Representavam eles o auspicioso hálito divino a salvaguardar os extraterrenos, concedendo-lhes todo o lenitivo necessário para uma empreitada exitosa.